compartilhar a tela e deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu mudar aqui a configuração, que senão fica ruim para vocês enxergarem. Assim já fica melhor. O que eu vou fazer? Ó? Primeiro eu vou criar a pastinha da aula aqui. Depois eu vou compactar todas essas aulas e vou colocar como arquivo das aulas lá, tá? Porque aí assim não tem problema de vocês perderem o material, né? Fica o material lá. Já vou fazer isso terminando a aula. Essa aula eu termino e faço isso com as outras. Aí eu coloco o arquivo lá na pastinha material de aula. Eu vou colocar todas elas aqui. Então aqui. 3. Depois eu vou organizar aqui a aula 1, 2, 3, fica mais fácil. Seria essa aqui, vou abrir no Visual Code. Abrir a pasta, essa aqui. Bem-vindo. E aqui eu já vou criar o meu index.ht. Bom, como que vai funciona, né, o formulário? Deixa eu abrir um site aqui, qualquer site, Americanas. Ó. O que é um formulário? Quando a gente vai fazer cadastro, login, a gente tem um formulário. O que seria esse formulário? Ele dá opções para a gente preencher dados e enviar para algum lugar, né? E para onde que vai? A gente não está... vocês estão aprendendo banco de dados, certo? Então, todos os formulários, geralmente, vai mandar para uma página que vai receber esses dados que estão aqui no formulário e vai ou salvar no banco de dados ou consultar o banco de dados, ver se tem aquele e-mail com a senha, se está cadastrado, se bate o que está cadastrado lá. Então, sempre ela vai estar vinculada a alguma outra página. Como vocês ainda não aprenderam trabalhar com banco de dados e nem a linguagem PHP, que a gente aprende um pouco mais para frente, o nosso formulário, em primeira instância, não vai mandar para nenhum lugar. A gente só vai ter ele, a cara do formulário. E ele também não vai estar bonitão igual esse aqui, né, com tudo estilizado. Por quê? Porque a gente não está usando folha de estilo. Nós não vamos estar usando o CSS por enquanto. Então, ele vai estar um formulário padrão do HTML, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, praticamente quase todos os sites que tem um cadastro, alguma coisa assim, ele vai ter um formulário envolvido, né? E quando não tem um cadastro, às vezes tem lá um formulário de contato, que você pode preencher um e-mail e campo de texto, que você põe um contato para a pessoa retornar depois para você. Caso ele receba lá o contato, né, ele retorna no seu e-mail com a sua solicitação. E então o formulário é para esse tipo de situações aqui. E o que nós vamos aprender? A montar formulário, tá? Então deixa eu fechar aqui. Vamos abrir aqui então. Uma coisa que eu acho que não passei ainda, que a gente vai começar a trabalhar com HTML5, apesar de que nós estamos utilizando algumas tags e alguns atributos de HTML sem ser o 5, né? HTML puro. E o HTML5 ele tem umas inovações e tem alguns atributos que não são mais disponíveis para o HTML. Por exemplo, os align que a gente coloca para a tabela, tudo aquilo lá, a gente vai fazer através de CSS, certo? E como que funciona aqui para mim criar o HTML? Primeiro a gente vem em HTML e vai criando as tags. Como a gente já está um pouquinho mais avançado no curso, é importante a gente saber tudo isso. Só que tem uma coisinha específica aqui no visual, que a gente pode pôr o exclamação e dar um tab, ele já cria a base para a gente. Então aqui, esse HTML, o lang que a gente pode tirar, que a gente não precisa especificar que é em português. Vamos manter o TF8. E essa aqui, viewport, por enquanto a gente pode tirar ela. O viewport é quando a gente está trabalhando com um design de site que funciona
ele responsivo para celular. Então, a gente pode tirar ele aqui também. Ó. Mas aí eu não preciso ficar digitando toda hora todos os códigos. Ele já vem prontinho aqui para a gente. Tá? Então, é uma facilidade. Como que eu fiz isso? De novo, ó, ponho exclamação e dou um tab. Ok? Exclamação ele pega por causa do doctype. Né? Quando eu estou com o doctype aqui HTML, quer dizer que eu estou trabalhando com HTML5. Aí eu vou tirar aqui, porque não tem necessidade, eu vou tirar essa aqui. Ok? Então aqui eu vou colocar formulário. E no corpo aqui é onde a gente vai colocar os nossos forms. Como que vai funcionar? Um formulário, ele vai estar dentro de uma tag específica que é a tag form. Ela, tudo que eu tiver dentro dessa form e barra form significa que é um formulário. Eu posso ter vários formulários na minha página separado. Como que eu vou identificar como é cada um? Aí a gente tem aquela tag especial, que é o ID, que a gente viu na semana passada. Então aqui eu posso chamar ele de form 1, esse outro form, não, espaço aqui, ó. Esse outro form aqui, ele tem o identificador form 2, esse outro form tem o identificador form 3. E como que funciona? Cada formulário, ele manda para algum lugar. Por enquanto, a gente não vai preencher para onde que ele manda. Então, eu poderia ter um formulário 1 que vai mandar para um cadastro, um formulário 2 que vai mandar para um login direto, e um formulário 3 que pega esses dados e faz alguma outra coisa no meu site. Geralmente, a gente tem um formulário por página, tá? Mas tem a opção de a gente ter vários forms ali. Só que muda eu ter vários forms? Os elementos que eu tenho dentro do form 1 só fazem parte do form 1. Os que eu tenho dentro do form 2 só fazem parte do form 2, tá? Então vamos tirar eles aqui e vamos aprender quais são esses elementos. Lembrando, tudo tem que estar dentro do form aqui, senão ele vai estar fora, não vai funcionar. O elemento principal é um elemento de entrada, que seria o input. O input, ele vai ser um elemento de entrada, então ele começa com a tag input, e ele é seguido de um tipo. Esse tipo é o tipo de entrada que eu vou ter ali. O mais comum seria o tipo text. O tipo text é aquele que vai preencher login, senha, vai preencher todos esses campos de texto. Então, se eu colocar isso aqui, ó, input type text, lembrando, ele não tem o fecha input, tá? Se eu rodar isso aqui, vamos salvar. Vamos abrir aqui. Ele já tem aqui um input ó, do tipo texto. Então, eu posso preencher com texto isso aqui. É simples, é bem fácil, né? Só que se eu fizer dessa forma, ele não fica muito bonito para a gente definir isso. Ah, mas o que eu estou pondo aqui? Que dados que eu coloco? Né? Eu tenho que identificar isso aqui. Como que a gente faz isso? Tem duas formas. Ou eu ponho um texto direto aqui, ou eu ponho, o mais ideal, um rótulo para esse input. E como que eu vou pôr um rótulo? Então eu venho aqui e ponho a tag label. A tag label, ela vai criar um rótulo para o input aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho que pôr aqui um atributo for. Esse atributo for é para falar que esse label é desse input aqui. Então, como que eu vou vincular esse label com esse input? Aí entra novamente o identificador. Então, eu posso ter aqui que esse input vai ser para o meu identificador, por exemplo, a entrada para nome. Então, vou colocar aqui
vai ser o nome que eu vou criar, né? E aqui eu vou colocar assim, ó, nome. Aqui eu vinculei que esse rótulo está vinculado, ele chama o for dele aqui. O que o for vai fazer? Eu vou vincular com um ID. Para onde? O ID do meu input. Então aqui tem que estar o mesmo nome que está no ID do input, tem que estar aqui no for. Aí o meu label, tá, então eu tenho, e qual é o rótulo, qual é o texto? Então o meu label vai ter um texto, então eu fecho ele aqui, ele já cria o barra label, o label ele tem o barra label. E entre o label e o barra label vai ser o rótulo que eu quero dar para cá. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, nome. Agora eu tenho um rótulo que tem o texto nome completo. Ele está vinculado com o input do ID nome. Se a gente rodar isso aqui, ele cria aqui, ó, um rótulo. Eu poderia colocar direto um texto aqui, nome completo, poderia, tá? Mas como tudo em HTML é marcado de alguma forma, o ideal é marcar isso com um rótulo. Não está errado eu digitar aqui nome completo direto. Ó. Se eu fizer isso aqui, vou salvar e vou voltar lá. É o mesmo efeito em questão de texto aqui, não tem diferença. Mas em questão de semântica, o ideal é eu rotular ele certinho aqui, ó. Okay? Por quê? Porque em HTML tudo é marcado, né? Ele é uma linguagem de marcação. Então eu vinculei o rótulo aqui. Além disso, eu posso pôr um BR aqui, por exemplo, para ele pegar e pular a linha, ó, nome completo. E ele vai ficar aqui. Ok? Vamos mudar aqui para login, para fazer um padrão de login e senha. Aí eu posso manter o nome ou eu posso alterar aqui para login também. Lembrando que esse for não é necessariamente o mesmo texto aqui, tá? Ele tem que ser igual ao ID do input. Eu vou criar um outro aqui, ó. Label for, vou colocar aqui, ó, senha. Senha. Vou dar um BR para ele pular a linha. Vou colocar um input aqui também, ó. Input type text. O ID dele vai ser o ID do for aqui. O ID vai ser senha. E vou fechar. Isso aqui vou testar. Ah, ficou feio, né? Tem que pular mais uma linha aqui, ó. Então vou pular uma linha aqui. Eu vou pular duas linhas para dar uma separação. Aí. Agora sim. Então se eu vim aqui digitar login, meu login é m.ciaco, que é o meu e-mail, gmail.com. Se eu vim no senha e digitar minha senha 1, 2, 3, opa, temos um problema aqui. Qual que é o problema? Minha senha está visível. Por que que acontece isso? Porque eu coloquei aqui o meu tipo text. Então, quando eu vou trabalhar com senha, ela tem que ser escondida. Né? A gente não pode passar uma senha aqui sem esconder ela, porque se tiver outra pessoa no local, ele vê eu digitando a minha senha. Então, o que que seria o ideal aqui? No tipo da senha, a gente tem um tipo especial para isso, que é o password. Ao colocar que o tipo dessa entrada é password, ele automaticamente, na hora que eu preencher aqui, ele vai mudar para um caractere especial escondido. Ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo? Ô, professor, se colocar, tipo, não colocar o texto direto, colocar o label, fica meio que um site mais organizado? Isso, ele vai ter uma organização, assim, em questão visual,
vai ficar do mesmo jeito, tá? Ele não muda. Mas por que a gente usa isso? Porque lá na frente, a gente pode utilizar algumas ferramentas. Quando a gente vai trabalhar com CSS, é melhor. Por quê? Para a gente estilizar isso. Porque se eu tiver só o texto, vamos supor que eu quero estilizar esse login aqui, esse texto login. Se eu tiver só o texto, vai ficar difícil de eu estilizar ele. Eu vou ter que criar algum artifício para estilizar. Com o label, eu aplico o estilo no label. Entendeu? Então aí vai ficar mais bonito para a gente manter um formulário mais bonito e mais organizado. E outra coisa que a gente pode usar lá na frente, eu tenho que ver se no curso entra isso, mas a gente tem uma ferramenta que a gente chama de framework. Quando a gente tem um framework, é uma ferramenta que ela vai ajudar a gente em alguma coisa. E nós temos um framework para o HTML. O HTML a gente trabalha com duas formas com o site, né? O front-end e o back-end. O front-end é a cara do site, é o HTML com CSS. E o back-end é uma linguagem de programação, geralmente a mais utilizada é um PHP. E o PHP, então, ele é uma linguagem que vai dar acesso a um banco de dados e ele interliga o HTML com o banco de dados. Então, o PHP ele é o back-end nosso da aplicação. E o front-end é o HTML com CSS. E a gente tem um framework que chama Bootstrap. Esse framework Bootstrap, ele cria estilos para a gente. Então, ele tem um monte de CSS, de folha de estilo, pronta. Então, quando eu trabalho com ele deixa muito mais bonito o site. Já tudo, eu não preciso ficar criando o CSS na mão, ele já é pronto. Então, quando eu vou trabalhar com formulário, com Bootstrap, por exemplo, ele usa os labels. Então, por isso que é importante a gente já deixar tudo marcado certinho. E a outra questão é a questão do sentido do texto, né? Se eu quero que o meu texto aqui tenha login, eu não tenho que marcar ele com alguma coisa para estar aparecendo lá. Porque o HTML é uma linguagem de marcação. Se ele é uma linguagem de marcação, eu tenho que marcar com alguma coisa. No caso de um formulário, se o label está vinculado com o input, eu marco ele com um label. Tá? Da mesma forma que quando a gente quer um parágrafo, a gente marca o texto com um P. Quando eu quero um cabeçalho, eu marco com H, né? H1 até o H6. Quando eu quero uma imagem, eu vou marcar com a tag IMG. Aí onde que eu marco ela? Eu falo que aquele trecho vai ter uma imagem com o source, né? Então eu quero uma tabela. Então a gente vai marcando com TR, TD, e o TD é o conteúdo da célula da tabela. Então tudo no HTML é marcação. Por isso que é importante a gente usar o label aqui, tá? E quando for estilizar, se a gente não tiver o label, imagina que eu tô sem o label aqui, ó, tô com o texto solto, ó, tô assim. O estilo, ele aplica em alguma coisa. Onde que eu vou aplicar? Não tem onde aplicar aqui para esse login. Aí eu tenho que criar alguma coisa que faz esse login aplicar o estilo. Aí eu poderia usar a tag spam, que aí vocês vão ver um pouco mais para frente, né? E no caso, como é um formulário, o ideal seria a tag label, ok? Até aqui, com o label e o input, tá tranquilo? Alguma dúvida? Sim. Não, Tranquilo, né? Então vamos para os próximos elementos. Então, além do login da senha, vou colocar 2BR aqui, vai pôr um próximo elemento importante, que é o botão. Vou criar, então, um botão. Para que eu vou criar um botão? Esse botão vai ser um botão para a gente salvar os dados, para fazer login, para cadastrar. É o botão que faz o envio de informações. Então, ele também tem um type, vou colocar aqui botão, e ele tem um barra button aqui. No texto aqui, entre a abertura e o fechamento, eu ponho o texto do botão. Por exemplo, ó, enviar. Vou colocar cadastrar, né? Cadastrar, só para a gente seguir ali mais ou menos o que está sendo feito.
Se eu atualizar, ó, então eu tenho o login, a senha, e agora apareceu um botãozinho cadastrar. Se eu clicar nele, ele não faz nada. Por quê? Porque eu coloquei que o tipo dele é botão. Quando eu tenho um tipo botão, eu tenho que criar um vínculo com o clique dele. Aí a gente vai aprender um pouquinho mais para frente que a gente entra com uma linguagem chamada JavaScript. O JavaScript vai pegar o clique do botão. Quando eu quero um botão de envio de alguma coisa, eu quero mandar o login e a senha para cadastrar um login e uma senha, por exemplo, eu tenho que ter o tipo aqui como submit. Aí é um tipo de submissão do formulário, é um tipo de envio. Se a gente salvar isso aqui e rodar, ó, agora eu vou mandar aqui, ó, login 1, 2, 3, 4. A hora que eu clicar em cadastrar, ele vai me mandar para algum lugar. Aí, só que aqui a gente só sabe que ele mandou para algum lugar porque ele tem esse interrogação aqui, tá? Ele apareceu essa interrogação. A gente vai ver agora por quê. Como que eu estou mandando isso aqui, mas não veio nada, não aconteceu nada? Por quê? Porque nos input, eu tenho que pôr um atributo especial, que eu quero dizer quem que é o dado que eu vou receber aqui e aqui. Então, quando eu faço uma submissão de dados, eu tenho que colocar no meu input o que eu estou mandando. E para isso, eu tenho que ter aqui no input um atributo especial chamado name. Nesse atributo name, ele vai passar os dados que eu estou mandando. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar ó, de login teste e aqui eu vou dar um outro name. Os names aqui tem que ser diferente, tá? É igual o ID aqui, ó. Cada um tem o seu. Porque vocês vão ver agora o que vai acontecer. Vou chamar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Pass. Password. Então, se eu preencher aqui, ó. Marcelo e a senha 1, 2, 3, 4. A hora que eu vou cadastrar, eu vou mandar para algum lugar. Cadastrar. No caso, eu estaria mandando para uma página PHP com banco de dados. Mas a gente não está vendo isso ainda, tá? Mas ele vai mandar para a própria página aqui, ó. Então, se eu coloco em cadastrar, ó. Olha que interessante, ó. Como que eu sei que mandou para algum lugar? Porque apareceu uma interrogação. E agora apareceu, ó, login teste. O que eu digitei aqui no login, que é Marcelo, e o que eu digitei na senha. Óbvio que desse jeito aqui a gente fala, nossa, mas está aparecendo lá, ó. Você não ocultou a senha? Aqui é um modo não seguro de ser feito. Como a gente não está trabalhando com uma linguagem para receber esses dados, a gente vai mandar isso de forma não segura. Nós vamos aprender a arrumar isso aqui um pouquinho mais para frente, quando a gente for mexer com PHP. Então, aqui, o que a gente consegue ver? Que o name que eu coloquei nesse input, ó, esse name aqui, é passado aqui, ó, login teste, ó. Então, depois do interrogação, ele vem todos os dados do meu formulário. Quando eu clico no cadastrar, ele manda tudo que eu tenho aqui para algum lugar. E essa outra página que recebe isso, que vai mandar num banco de dados ou consultar o banco de dados, fazer alguma coisa com esses dados que eu estou mandando no formulário. Se eu alterar aqui, ó, vamos alterar o name aqui, em vez de login teste, vamos colocar só login. E aqui eu vou acrescentar password. E eu vou colocar mais um campo aqui, ó. Que eu vou por type. Vou colocar o nome aqui. Eu vou por antes do senha lá. Vou alterar ele de lugar aqui, ó, tá? Nome completo. Então, aqui eu pus nome. Então, o meu label tem que ser nome aqui, porque ele é o label desse aqui. E aqui eu vou colocar aqui, ó, nome. Só que fica meio sem sentido ele ser
Depois da senha, então vou pôr antes aqui, ó, recortei ele antes. Ó. Então agora eu tenho 3 inputs, ó. O input do login, o nome completo e a senha. Vou rodar isso aqui. Apareceu aqui, ó, login. Então meu login vai ser mciaco, nome Marcelo Ciaco de Almeida e a senha 1234 ASDF. A hora que eu clique em cadastrar, ele vai pegar todos esses dados e mandar para algum lugar. Então, vou cadastrar aqui. Para onde que ele mandou? Por enquanto, ele vai mandar para a própria página, tá? Então, olha aqui em cima, ó. Login. Ah, quem que é esse login? O login é esse name aqui, ó. O que ele recebeu, ó? Login igual MCAco. Aí ele tem um e-comercial, que cada junção desse mais esse, eu vou juntando com o e-comercial. Então, login, mciaco. Aí vem e, quem mais que tem? Ah, eu tenho nome, olha lá, o meu name aqui é nome. Nome, quem que era o nome? Aí, como tinha espaço entre o meu nome, ele acrescenta mais, ó. Marcelo, tinha um espaço Ciaco, então ele põe Marcelo, mais Ciaco, mais D, mais... Onde ele tinha espaço, ele preencheu com um mais aqui, ó. Então, nome, Marcelo Ciaco de Almeida, e tem mais um, ó, a senha. Password é igual 1234 ASDF. Então, tudo que está aqui, ele está mandando para algum lugar. Ele vai capturar, por isso que tem que ter o name aqui, ó. Senão a gente não consegue capturar isso aqui. Ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos seguir? Ó, então eu vou seguir aqui, ó. Uma outra coisa legal do formulário seria a gente trabalhar com isso aqui, ó. Um field set. Então eu abro o field set e fecho o field set. E eu vou colocar aqui, ó, um legend. Vou colocar aqui, ó, dados do usuário. E dentro desse field set, eu vou colocar tudo isso aqui. Tá? Vou colocar aqui dentro. Olha que legal que fica. O botão pode, vamos deixar ele aqui fora, depois a gente vê se ele vai ficar mais bonito lá dentro. A hora que eu rodar isso, ó, ele cria, vai ser legal pôr botão lá dentro também. Ó. Ele vai criar uma borda e o legend cria esse espacinho aqui, ó. Fica legal para a gente começar a estilizar e deixar um pouco mais bonito. Vou jogar o botão lá dentro também. Olha lá. A gente começa a estilizar isso aqui. Ah, mas eu queria ele menor aqui, tá muito feio desse jeito. Aí a gente vai aplicar depois o CSS para mexer com isso aqui. Certo? Então esse campo aqui, o field set, o que ele faz? Ó, ele cria um local de campos. Então todos os meus campos vai estar dentro de... Eu posso ter field set separado? Posso. Aí eu posso vir aqui, criar... vamos criar 2 aqui, ó. Só que o botão vai estar só no último. Ó. Por botão para cá. Vou colocar outro legend aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Dados repetidos. Para vocês verem como é que funciona. E o botão eu vou colocar dentro desse aqui, ó. Então, esse espaço aqui, ó, eu coloco por questão de visualização, tá? Ele pode estar tudo junto aqui, não tem problema. Aqui eu gosto de separar assim, porque eu bato o olho e já vira, esse daqui tudo é input, esse daqui é o botão. Eu acho que é mais fácil para dar manutenção depois.
Então aqui, ó, eu tenho 2 field set aqui, ó. Vou salvar. Lembrando que tá tudo dentro de um form só, hein? É tudo do form 1, ó. Ele poderia estar esse outro field set em outro formulário. Vou rodar aqui, ó. Olha lá, ó. Ele vai criando repartições, ó, dados repetidos. Então, o que eu coloco de legenda do meu field set, o field set é exatamente isso aqui, ó, essa separação. Se eu tirar a legenda, ó, vou tirar a legenda desse, ó. Ele vai fazer só uma borda aqui. Aí com a legenda ele cria um texto no meio da borda. Vai ficar legal para vocês irem separando. Ó, esse aqui é só os dados do usuário. Aqui embaixo eu tenho os dados de entrega. Então dá para gente... Até vamos fazer isso. Acho que fica legal. Ó. Vou colocar um BR aqui para separar o field set do outro. Vou colocar aqui, ó, dados de entrega. Então, em vez de login aqui, eu vou ter endereço. Opa. Tá pegando aqui o meu... no meu teclado aqui. Deixa eu mudar ele aqui. Isso. End. Bairro também. E no ID aqui, bairro. Bem. Sem aqui, vou tirar. Vou copiar, vou colocar cidade. Só para zoom aqui, ó. Cidade. 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 Name aqui, vou colocar City. E eu tenho um botão só, que é o cadastrar. Vou salvar esse aqui. Vou até fazer assim, ó. Vou colocar um BR aqui. Vou colocar o botão. Perdi o botão. Vou cortar ele de novo. Mas que coisa chata, não tá colando ali. Então eu separei, ó. Dados do usuário. Usuário, nome completo, senha. Dados da entrega, ele tem um endereço, um bairro e a cidade. Então se a gente preencher isso aqui, rua, bairro e cidade Vargem Grande do Sul. Se eu clicar em cadastrar, ele vai mandar todos esses dados. Aqui está em azulzinho, porque o Chrome, o que ele faz? A hora que eu for digitar aqui, ó, o M, ó, ele pega alguns dados que já foram digitados anteriormente, que está salvo, né? Então, se eu cliquei aqui em MCACO, ele está dizendo que eu já usei esse dado aqui uma vez, tá? Então, por isso que ele fica azulzinho, ok? Então, se eu der um cadastrar, ó, ele vai mandar tudo para lá. Ó. A gente vem aqui em cima. Ó. Login, nome, password. Seguindo aqui, ó. Olha lá. A senha que eu digitei é ASDFQWR. End, que é o endereço, rua, bairro, vai ver o bairro B, e o City, que vai ser Vargem Grande do Sul. Então, ele está mandando num formulário só. E aí, com o field set, a gente pode ir separando o conjunto de informações aqui. Certo? Uma outra propriedade que a gente pode ver aqui, ó, seria, vou pegar, colocar aqui, ó, endereço. Ó. Aqui no input type do endereço, vou acrescentar uma nova propriedade, um novo atributo, que vai ser o placeholder. Vou colocar assim, ó, rua
A, vírgula, Avenida. Ó. O que esse placeholder faz? Olha que legal. Ele preenche aqui, ó, como exemplo de que eu posso utilizar de preenchimento, ó. Certo? O legal do placeholder é isso. Dando um errinho aqui. Alguém mandou alguma coisa? Só alguma dúvida? Vou só piscar aqui, eu achei que alguém estava com alguma dúvida. Até aqui, alguma dúvida? Bom, vamos continuar. Então, o placeholder, eu posso pôr em vários deles, ó. Posso colocar aqui no nome, ó. Aqui, ó, um placeholder. Da Silva. Se eu vier aqui atualizar, olha lá. Se eu mandar sem preencher nada, o que acontece? Ó? Vou colocar aqui, ó. Vamos preencher os outros e não vamos preencher os que tem placeholder. Aqui, ó, lembra que eu já usei Vargem? Ó, ficou azulzinho. Usei bairro B, então vai ficar azulzinho também, porque eu já usei esse dado. Cadastrar. Olha o que acontece, ó. Chega no nome, ó, tá vazio, ó. Ele já vem no e-comercial direto. Porque, mas não tem o placeholder? Exatamente, o placeholder é só um indicativo, não quer dizer que ele vai ter um texto aqui pré-preenchido, ok? O texto aqui, ó, ele é um indicativo. E se eu escrever meu nome aqui, então, ó, ele some o que tá lá. A mesma coisa aqui, ó. É um indicativo que aqui eu preencho com rua A, avenida principal, então vou colocar aqui, ó. Avenida secundária. Então, ou seja, ele está tirando o placeholder dali. E se eu apagar? Aí ele volta o placeholder. Ó. Apaguei. Ele volta o placeholder. O placeholder é para dar um indicativo das informações que eu vou preencher ali. Ok? Só questão de input, de entrada de dados. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui, tá certinho? Tranquilo? Professor, no endereço que colocou o name end, colocou por quê? Peraí, como é que é? Aqui no endereço. Eu poderia. Porque aqui no name, ó, eu posso pôr qualquer coisa. Ó. Eu poderia colocar endereço. Desde que não ponha cedilha, né? A gente não pode pôr acento aqui, ó. Certo? Aqui, na hora que a gente preenche os dados, eu posso pôr acento. Mas aqui não. Eu poderia pôr, ó. Se eu pôr aqui, ó, endereço, né? O que vai acontecer lá, ó? Na hora que eu mandar aqui, ó, vou pôr aqui, vou preencher só ele, tá? Rua A. Aqui, ó, olha lá, ele vem, ó, login, como eu não pus nada, vem sem nada, ó, tá vendo? Ó, ele vai juntando, ó, não tem nada aqui, não tem nada no nome. Ó, aqui, ó, endereço vai receber Rua A. É o que eu quero passar para o meu banco de dados. Então, eu posso passar qualquer nome aqui, ó. É que eu pus end só por questão de economizar espaço ali, tá? Mas eu posso pôr address. Posso colocar add, banana. O que vai mudar aqui, ó? Vamos supor, se eu passar banana aqui, tem sentido? Não. Mas se eu passar aqui, ó, vou pôr aqui, ó, rua B. Ó, o que ele vai receber lá? Quer dizer que o que eu digitei aqui está armazenado, ó, em banana, entendeu? Aqui eu posso pôr qualquer o nome que eu quero dar para esse campo. Que dado, quando a pessoa digitar o endereço dela, onde que eu vou armazenar? Eu vou armazenar no end, vou armazenar no endereço. Aqui é o nome que o programador quer dar, ok? Não precisa ser específico. A gente coloca mais parecido possível do tipo que a pessoa vai digitar aqui, certo? Se ela está digitando endereço, eu colocar aqui nome, vai dar confusão na hora de você receber. Ele vai receber aqui como nome, vamos pôr aqui o nome para ter
aqui já vai ter nome, né? Então, vou colocar assim, ó, nome da pessoa. E aí, a hora que... Imagina a seguinte situação, ó. Eu errei ali, coloquei nome da pessoa. E a pessoa digitou aqui o endereço dela, vai ser rua E. Ela vai cadastrar. A hora que eu vou receber lá no meu banco de dados, ó, eu recebi login vazio, nome vazio. Aí aqui, ó, nome pessoa. Quem que é nome pessoa? Estou recebendo rua C. Nossa, mas não tem muito sentido eu pôr rua C em nome pessoa, entendeu? Aí a gente põe o mais próximo possível e realmente é o que a gente vai receber lá. Eu coloquei end só para economizar caractere aqui, tá? Você pode pôr endereço, não tem problema nenhum. Ok? Tranquilo? Bom, a Raíssa perguntou aqui, tem como, por exemplo, um dos preenchimentos ser o CEP e ir sozinho à cidade? Raíssa, tem. Só que o que acontece? A gente colocaria aqui um campo CEP, né, em vez de endereço. Posso colocar aqui, ó, fazer isso. Label. Vou colocar que o label vai receber, vai estar vinculado com o CEP. Certo? Então aqui vai estar CEP. Tem um input. O ID dele vai ser o mesmo do for aqui, porque senão eu perco o vínculo daquele label. Então o ID dele é CEP. O name, eu vou pôr CEP também. Poderia colocar post, né? Postcard. Aí vai de acordo com, né, com o que você quer preencher aqui. Lembrando que o ideal é sempre preencher com o sentido do que a gente quer capturar aqui. Se eu quero capturar dados de CEP, seria CEP. Então, vou por ali, ó, CEP. E vou, às vezes, aqui, RBR, aqui no label também vou pular BR. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho CEP. Aí, vamos colocar um placeholder aqui, ó. Meu input, ó. Placeholder vai ficar 13-880. Não, 13.880-000. Vai ficar com o placeholder aqui. Se eu digitar, vai acontecer alguma coisa? Não. Por quê? Para acontecer isso, a gente entra com uma linguagem de programação. Então, ou eu vou usar um JavaScript que vai buscar lá no site do correio qual endereço é referente ao CEP que eu digitei. Aí eu busco lá no correio. Aí, só que isso é tudo por linguagem de programação, tá? Por JavaScript. Aí o site do correio, a mesma coisa que eu vim aqui no correio, ó, e fazer isso aqui, ó. Correios. A internet está um pouco lenta. Eu nem abriu direito o site, né? Vou tentar recarregar de novo. Nossa, minha internet tá, olha, tá abrindo nada. Mas vamos tentar ver aqui, ó. Vamos pegar um... Aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó, busca o seu CEP, ó. Eu digitei lá, 13.880.000. Tá vendo esse código aqui, ó? Correio, ele disponibiliza, ó, ele trouxe que é o CEP geral de Vargem, ó. Ele me disponibiliza, se eu tivesse colocado algum campo aqui, então, vou colocar aqui um CEP, ó. Não sei se vai ter, né? Vamos por lá, 330. Não, não tem. Alguém sabe um CEP aí que vai ter alguma coisa? CEP aqui.
Alguém sabe um CEP válido aí da Vargem? Zero 70? Vamos ver se vai. Não tô achando nenhum. Bom, mas só pra gente explicar aqui. Ó. É a mesma coisa, tem esse site aqui, esse link, né? Então, o que acontece? O correio, entre aspas, ele vai disponibilizar um site desse. Que com código... Alguém digitou aqui. Esse aqui ele pega o padrão da Vargem, né? Não tem... Vocês sabem algum específico de alguma rua aí? Esse aqui é o da cidade, né? Que ele tem aquele... A gente preenche depois dos 3 aqui algum código, que às vezes ele vai me trazer uma rua, né? Vamos tentar esse. Ó. De onde que... Vamos ver de onde que vai ser esse CEP que o cidadão tá passando ali. Lá de São Paulo, ó. Então vamos supor que a pessoa digitou isso aqui, ó. Certo? Ela digitou esse CEP. A hora que ela digitou esse CEP, o correio, ele vai ter como se fosse um link assim, ó. Que a gente vai usar a linguagem JavaScript, que ela vai... É a mesma coisa que eu fazer, o que eu acabei de fazer ali, né? Que eu vim aqui e digitar um CEP aqui, ó. Aí ela pega esse número, consulta e devolve isso aqui com a linguagem JavaScript. Aí a linguagem JavaScript tem lá que o CEP, esse CEP é de São Paulo SP, é desse bairro e é dessa rua. Aí eu consigo, como o JavaScript buscou no correio e devolveu isso, aí eu consigo preencher os meus campos aqui, ó. Mas eu preciso de uma linguagem alternativa para fazer essa consulta num outro site de terceiro e me trazer esses dados para me preencher ali. Da gente fazer direto aqui não tem como, tá? Eu preciso de uma linguagem específica. E a gente vai aprender a fazer isso com o JavaScript. Então, quando a gente consulta alguma coisa que não é o nosso site, a gente chama isso de API ou API, tá? Então, vai ser isso aqui, ó. API, que a gente fala API no Brasil, né? Ou API, tá? O que seria esse API aqui? É algum site que me libera uma forma de consulta aos dados que a gente tem. Vocês estão fazendo banco de dados, então vocês vão ter um cadastro no banco de dados de vocês. Então vocês vão ter um site que você captura esses dados por formulário, por exemplo aqui, e armazena no teu banco. E se alguém tem um outro site e quer consultar o seu banco, aí você libera uma API, uma API, para esse outro site fazer a consulta dos seus dados, tá? Então, é como se o correio liberasse o banco de dados dele para a gente fazer uma consulta por CEP, aí ele devolve os dados daquele CEP, aí a gente consegue preencher no nosso banco, tá? Então, em primeira instância, não tem como. A gente precisa de coisas alternativas. Então, só o formulário aqui não tem jeito, ok? Só o formulário não vai ter como. Certo? Então, é o seguinte, ó. Depois a gente continua os formulários, porque tem mais coisa para passar. Só que eu acho que talvez vai ficar muito conteúdo. A gente ainda tem alguns campos um pouquinho diferentes para a gente ver. Nós ainda temos os Select, Radium Button, Checkbox, várias outras coisas. Eu vou encerrar essa aula, e semana que vem a gente continua, faz termina o formulário e começa a parte do mini projeto, tá? Então, o mini projeto que eu vou fazer? Eu vou montando ele e aí depois vocês vão montar um mini projeto junto e enviar, ok? O que tem no mini projeto? Praticamente tudo que a gente viu até agora. Então, vai ter tabela, vai ter imagem, vai ter lista, vai ter
link, vai ter formulário. Então, tudo que a gente viu é uma junção das tags que a gente viu, ok? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Então, eu vou encerrar a aula aqui. Ela demora um tempinho, mas ela fica disponível de novo. Quem entrou depois que eu tinha começado o vídeo, pode assistir o começo. Ou quem quiser assistir depois, reassistir, vocês podem reassistir a aula depois, tá? Essas aulas aqui, ó, eu vou subir os projetinhos lá no material de aula, certo? Por que eu vou pôr no material de aula e não vou pôr no canal? Porque aqui no Teams, se eu colocar ele, deixa eu abrir aqui, ele vai estar aqui, ó, geral, arquivos, material de aula. Aí vai ter uma pastinha dos dias e vai estar o ponto zip ali da pastinha do conjunto do que a gente foi aprendendo. Se eu colocar direto no canal, vamos supor que aqui, ó, 3/6. Eu vou pôr direto aqui. O que acontece? Esses arquivos aqui, todo mundo tem acesso, então vocês podem alterar. E aí, para não dar a cagada de alguém alterar e perder o conteúdo, eu vou deixar ele aqui no geral, certo? Então ele vai ficar fixo lá, eu não lembro como é que faz. Aí vocês podem vir voltar nas pastinhas aqui, vai estar tudo anexado lá direto de material. Certinho? Até aqui, tranquilo? Vou encerrar então. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá na aula, tá? Então vou encerrar a gravação, vou encerrar a reunião e eu vou passar um exercício para vocês montarem um formulário simples, certo?